Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Preparados para a unidade 4 do curso básico de linguagem C? Espero que sim. Então vamos lá. Bom, nessa unidade nós vamos estudar a estrutura condicional switch case, a instrução break e o exercício assistido para a fixação do conteúdo. Mas antes, porém, vamos corrigir a tarefa prolar da unidade 3. Então, relembrando. Escreva um programa que receba como dado de entrada o dia, o mês e o ano de uma data qualquer e verifique se a data é válida ou não, exibindo na tela as mensagens data válida ou data inválida, de acordo com a verificação. Siga o fluxograma abaixo. Então, nós mostramos aqui um fluxograma, para dar uma orientação de como montar esse programa, e aqui está a solução, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa solução e vou mostrar lá no nosso Deve Ser++. Então vamos lá. E aqui está o programa, a solução. Analisando o código, olha, nós temos aqui as diretivas de pré-processamento para inclusão das bibliotecas que usaremos no código. Aqui é a estrutura principal, estrutura main. Configuração da página para português, para ele reconhecer as acentuações da língua portuguesa. Aqui nós estamos declarando as 3 variáveis necessárias, dia, mês e ano. E aqui ainda eu estou incluindo uma variável do tipo char, chamei de resp, que vai ser a resposta do usuário se ele quer continuar o processo ou não. Nós veremos lá embaixo. Aqui o nosso rótulo, para ele fazer o loop, para fazer a volta. Coloquei solicita data, um rótulo bastante sugestivo. Estou limpando a tela através do System CLS. E em seguida estou dando uma mensagem na tela, data no formato dia, mês e ano. Então o usuário vai digitar a data nesse formato aqui. E aqui uma novidade, eu estou aplicando o scanf para receber em um único scanf, numa única instrução, os 3 dados, dia, mês e ano, dentro daquele formato que eu escrevi aqui em cima. Tá? Então aqui o usuário vai digitar o dia, barra, mês, barra, ano e vai apertar o Enter. Então a data vai entrar, ou melhor, as 3 variáveis entrarão em uma única digitação. E aqui embaixo nós vamos verificar se o mês está entre o intervalo de 1 a 12. Então a pergunta é basicamente essa, Se o mês, if mês, menor que 1 ou mês maior que 12, significa que a data já está errada logo de cara. Então, mando imprimir aqui embaixo, olha, data inválida. Caso contrário, aqui o bloco que ele vai executar caso o mês esteja no período entre 1 e 12, então ele vai primeiramente, agora seguindo aquele fluxograma, ele vai primeiramente perguntar se o mês é 2. Então, if mês igual a 2, relembrando, a comparação da igualdade tem que ser com 2 sinais de igual. Se o mês for igual a 2, então a primeira pergunta aqui, o primeiro teste, é verificar se o resto da divisão do ano por 4 se é igual a 0. Se isso for verdade, significa que o ano é múltiplo de 4 e significa que o ano é bissexto. Então, se isso for verdade, eu vou perguntar se o dia está no intervalo de 1 a 29. Então, aqui eu fiz uma pergunta um pouquinho diferente lá do fluxograma. Eu estou perguntando se o dia é maior ou igual a 1 e se o dia é menor ou igual a 29. Tá? Se isso for verdade, significa que a data é válida. Tá? É um ano bissexto, mês de fevereiro, e o dia está no intervalo entre 1 e 29. Então, eu escrevo aqui embaixo, printf, data válida. Caso contrário, peraí que aqui deslocou um pouquinho, eu não quero que o meu programa fique Deus me livre. Pronto. Caso contrário, significa, aqui esse else, daqui também deslocou um pouquinho, deixa eu empurrar para cá. Pronto. Caso contrário, eu vou escrever data inválida, ou seja, então significa que o dia está fora desse intervalo de 1 a 29. Então, logo de cara eu escrevo data inválida. Esse else aqui é desse primeiro if, tá vendo? Então, o que está perguntando esse if? Se o ano é bissexto. Então, esse else é se o ano não for bissexto.
mas um mês ainda é mês 2. Então, eu tenho que perguntar se o dia... Deixa eu só ajustar aqui, olha. Pronto. Então, eu pergunto se o dia está no intervalo de 1 a 28. Se isso for verdade, olha, data válida. É o mês de fevereiro, o ano não é bissexto e o dia está entre 1 e 28. Aí eu escrevo data válida. Caso contrário, data inválida. Aí fechou essa estrutura if. E fecho também essa estrutura do ano, aqui do ano que compara, se o ano é bissexto. E aqui eu fecho a estrutura que pergunta se o mês é 2. Caso contrário, ou seja, se o mês não for 2, aqui embaixo, olha, vamos subir. Se o mês não for 2, ele vai realizar essas instruções. Então, a primeira coisa que ele vai perguntar é aquele outro lado, o lado direito do fluxograma. Ele vai perguntar se o mês é de 30 dias. A gente sabe que os meses de 30 dias é abril, junho, setembro e novembro. Então, mês 4, mês 6, mês 9 e mês 11. Então, se o mês for um desses daqui, então a pergunta é assim, se mês igual a 4, ou se o mês igual a 6, ou se o mês igual a 9, ou se o mês igual a 11, significa que é um mês de 30 dias. Então, eu vou perguntar aqui, se o dia estiver no intervalo de 1 a 30, ou seja, se o dia for maior que 1 e se o dia for menor que 30, a data é válida. Caso contrário, data inválida. E esse outro else aqui, aí eu fecho a estrutura de cima, dos meses de 30 dias. Caso contrário, o mês só pode ser mês de 31 dias. Aí eu não preciso perguntar se o mês, se é mês 1, se é mês 3. Não há necessidade, porque o caso contrário já indica que é um mês de 30 dias, aliás, de 31 dias. Então, else, aí eu pergunto se o dia está entre 1 e 31, ou seja, dia maior ou igual a 1 e menor ou igual a 31, data válida. Caso contrário, data inválida. Pronto, encerramos aqui todas as estruturas aqui com chaves. Tá? Essa última chave aqui corresponde à primeira pergunta aqui do mês, se o mês é válido. Então, finalizei aqui. E agora eu dou uma novidadezinha. Eu pergunto se o usuário quer continuar. Então, eu dou um printf, primeiramente pulando 2 linhas, /n, /invertida n. Continua, sim ou não? Aí o usuário vai responder com S ou com N. Aí eu recebo a resposta, aquela variável que nós declaramos lá em cima, como char. Então, eu recebo aqui a resposta e em seguida eu pergunto. Se a resposta for o S maiúsculo ou se a resposta for um S minúsculo, então o usuário pode digitar maiúsculo ou minúsculo que ele vai entender. Se isso for verdade, ele volta aqui para o solicita data, que é aquele rótulo que nós colocamos aqui em cima, olha, solicita data. Ele vai limpar a tela e vai pedir uma nova data. Caso contrário, ele cai aqui embaixo e encerra o programa. Então, vamos ver o funcionamento desse nosso código. Vamos ver se está ok. Salvar. Pronto. Ele está pedindo uma data. Então, vamos digitar uma data correta, 31 /2 de 2023. Opa, essa data é válida. Agora eu vou digitar. Continua, sim ou não? Sim. Vou digitar a data 32/2 de 2000. Data inválida, dia 32 não existe. Agora um ano bissexto. Vamos continuar aqui. 29/2 de 2000. 2000 é o ano bissexto porque é múltiplo de 4, 2000 dividido por 4 dá 500, sobra 0. Data válida. Agora vamos colocar um ano não bissexto. Então, sim. Então, 29/2 de 2001. Data inválida.
Então, isso demonstra que o nosso código está funcionando. E agora que eu coloco um não, e ele sai fora. Então, vamos voltar aos nossos slides. Então, exercício resolvido, ou melhor, tarefa prolar resolvida. Bom, continuando aqui, na unidade anterior nós estudamos a estrutura if e hoje nós vamos estudar a estrutura switch, ok? E na próxima unidade a gente vai fechar o assunto com as estruturas de repetição, estudando a while, a do while e a for. Então, continuando, nós já vimos que uma estrutura condicional if executa um entre dois blocos de instruções de acordo com o resultado de uma expressão relacional ou lógica. Então, podemos ver aqui no fluxograma, a expressão if representada pelo losango, ela permite apenas duas saídas, a verdadeira e a saída falsa. Então, ela pode executar no máximo dois blocos, de acordo, evidentemente, com o resultado da expressão relacional. Agora, uma estrutura switch executa um entre vários blocos de instruções de acordo com o valor de uma variável ou de uma expressão matemática. Então, está aqui no fluxograma, podemos ver. Então, é um losango também, só que tem uma única saída. Na realidade, várias saídas, é uma saída com vários casos que ele pode assumir. Então, eu posso ter o primeiro caso, é um primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro, N blocos que podem ser executados de acordo com o resultado ou o valor de uma variável ou de uma expressão matemática. Para a gente entender o funcionamento da estrutura switch, vamos primeiramente analisar uma rotina que emprega uma sucessão de instruções if e ver como nós poderíamos substituir esses ifs por uma única estrutura switch. Vamos lá? Bom, nós temos aqui, olha, um algoritmo que emprega estruturas if aninhadas. Então, observe que é uma cascata de ifs, que nós estamos empregando aqui. Bom, o programa faz o seguinte, olha, ele solicita pelo teclado o valor de uma variável, a variável d. E de acordo com o valor da variável d, ele vai escrever o dia da semana correspondente a esse número. Então, se o usuário digitou 1, ele vai escrever domingo. Caso contrário, se não for 1 ou não, ele vai verificar se é 2, aí ele escreve segunda, depois 3, escreve terça, 4 é quarta, e assim por diante até o 7. Se o usuário digitou 7, ele vai escrever sábado. Caso contrário, não é nenhum dos casos anteriores, então ele vai escrever inválido. E o programa que representa essa lógica está aqui do lado, olha. A inclusão das bibliotecas e aqui a sucessão de ifs. Tá, vamos copiá-lo e ver aqui no nosso DevC++, que fica mais claro para a gente entender. Deixa eu apagar o anterior. Aqui. Então, a sucessão de ifs aqui. Então, o usuário vai digitar uma variável d através do scanf. Aí eu pergunto, se o dia for igual a 1, imprime domingo. Caso contrário, se o dia é igual a 2, ele escreve segunda. E vai fazendo isso até o dia 7. Se o dia for 7 é sábado, caso contrário, inválido. Uma coisinha aqui que eu gostaria, deixa eu diminuir, que eu gostaria de comentar, vocês devem ter percebido que eu não estou usando chaves aqui. Então a gente viu que o bloco de instruções referentes ao verdadeiro ou ao falso, a gente deve colocar entre chaves. Nesse caso aqui, como é uma única instrução que a gente vai executar, caso verdadeiro ou caso falso, então eu não preciso utilizar chaves nesse caso. Tá? Então aqui eu pergunto, se o dia for igual a 1, é um printf, é uma única instrução. Finalizo aqui com ponto e vírgula, eu já posso escrever o else sem a chave, tá? E aqui eu não preciso abrir a chave para o else, eu já escrevo diretamente o if, que pode ser na linha de baixo ou na linha de cima, junto com o else, tanto faz. Então, é uma forma da gente compactar, nesse caso. Agora, se eu tivesse duas instruções aqui, no caso verdadeiro, aí eu deveria usar as chaves, tá? Naquele esquema. Bom,
Vamos ver o funcionamento do programa. A ideia é trocar todos esses ifs por estrutura switch, tá? Mas vamos ver primeiramente o funcionamento. Então eu vou digitar, observe que ele nem pede nada, né? Nós só colocamos o scanf. Vamos digitar 1, ele deve escrever domingo. O programa está muito chato, né? Porque ele não tem o retorno para pedir novamente, nós temos que executar de novo. Quinta. Muito bem. Então o funcionamento é esse aqui. Voltando lá para o slide, nós vamos agora então substituir toda essa sequência, né? Todo esse encadeamento de ifs por uma única instrução switch. Vamos lá. Está aqui. Então, observe, o fluxograma tranquilo, né? Então ele vai verificar o valor da variável d e, de acordo com o valor, ele vai então acionar um dos blocos correspondentes, tá? Então está aqui o programa. Veja que ele ficou muito mais sintético, muito mais claro. Eu estou usando aqui então, olha, uma estrutura switch entre parênteses o valor, né? Ou melhor, a variável. E de acordo com o valor da variável, ele vai executar um desses casos aqui. Então, nós temos aqui diversas cláusulas case que representam os valores, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa ordem aqui tanto faz, tá? Eu poderia até ter invertido essa ordem, que daria no mesmo. E temos ainda uma cláusula default. Nós vamos explicar melhor daqui a pouquinho. Mas, a princípio, a cláusula default é executada quando nenhum desses casos forem verdadeiros, ou seja, se o usuário digitar o mês 15, o dia 15, então dia 15 não existe na semana, né? Semana é de 1 a 7 só. Então ele cai aqui na cláusula default e executa esse printf inválido, tá? Bom, vamos ver o funcionamento desse programa. Vou copiá-lo e jogá-lo aqui para o nosso DebC++. Muito bem. Vamos ver o funcionamento primeiro, né? Vamos rodar. Então, 5, deve ser quinta-feira. Tá lá, escreveu quinta. Então, está funcionando o programa. Vou fazer algumas explicações aqui antes da gente prosseguir. Então, nós vimos que a estrutura switch exige ou necessita de uma variável ou de uma expressão para poder fazer uma avaliação ou achar o resultado, né, dessa expressão. De acordo com o resultado da variável ou o valor da variável, eu vou executar o caso correspondente. Então, se a variável for 1, ele vai encontrar o case 1, né, e vai executar o bloco de instruções que vem logo após os dois pontos da cláusula. Tá? Nesse caso, se for 1, ele vai escrever domingo, e aí eu utilizo a instrução break. Para que serve esse break? O nome já diz, ele serve para quebrar, para cortar ou finalizar a estrutura. Então, quando ele realiza o primeiro caso, ele escreve domingo, e o break faz com que ele abandone a estrutura. Então, ele sai fora e termina o programa. Tá? Então, observe que para todos os casos aqui, com exceção da cláusula default, né, que é a cláusula padrão, em todos os casos eu utilizo o break. Então, e se eu não colocasse o break, o que aconteceria? Podemos ver. Olha, eu vou apagar todos esses breaks aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Vou executar o programa. Vamos ver o que acontece. Então, eu vou digitar o 2. 2 é terça-feira, é segunda-feira. Então, vamos lá. Olha o que ele fez. Ele escreveu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, inválido. Por que ocorreu isso? É o seguinte. Quando ele não encontra o break, a instrução break, ele executa o caso correspondente à avaliação da variável e continua executando os outros casos. Então, todas as outras cláusulas abaixo, ele vai executando até encontrar o break. Tá? Então, nesse nosso programa, nesse nosso caso, o break é necessário. Em alguns casos, dependendo da aplicação, é até interessante que isso aconteça, tá? Mas não nesse. Vamos então voltar ao nosso slide.
Então, só para arrematar o assunto, né, para a gente oficializar, temos aqui a sintaxe do switch case, da estrutura switch case. Então, nós vimos que é o switch, entre parênteses aqui a variável que será avaliada, ou cujo resultado, né, será avaliado. E aqui a cláusula case 1, né? Aí eu tenho um bloco de instruções e o break, que é opcional, como nós vimos. Case 2, o bloco de instruções e o break, que é opcional. E a cláusula default, que também é uma cláusula opcional. Tá? Então, dando uma lida aqui, olha, executa a descrição, né, dessa estrutura. Executa o bloco de instruções correspondente à cláusula case, que contém o mesmo valor da variável avaliada. Se o bloco não possuir a instrução break, o próximo bloco será executado. Caso contrário, a estrutura será abandonada. O bloco de instruções correspondente à cláusula default é executado quando o valor da variável não existir em nenhum dos casos. A cláusula default também é opcional. E aqui nós temos um fluxograma, né, só para ilustrar, para mostrar o funcionamento dessa estrutura. Então está aqui, ó, a variável. Se a variável, né, tiver o valor aqui do primeiro caso, é executado esse bloco. Se não tiver break, ó, se não tiver um break naquele bloco, ele executa o próximo bloco. Agora, se tiver o break, ele sai fora. Tá? Então, o fluxograma aqui ilustra o funcionamento dessa estrutura. E agora vamos ao nosso exercício assistido. Altere o programa formas.c substituindo as estruturas condicionais if por switch. Então, lembrando, esse formas.c é aquele exercício que nós desenvolvemos na unidade 3 como exercício assistido, né, que calcula a área de formas de acordo com a escolha do usuário. Então, temos um menu, né, o usuário digita a opção. Então, nós vamos ter que substituir todos os ifs por switch. Então, vamos lá? Então, eu vou pegá-lo aqui, jogar para o nosso deve ser mais. Pronto, então o programa é esse daqui, lembrando, né? Ele monta um menu, formas geométricas, 1 triângulo, 2 quadrado, 3 trapézio, fim, escolha a opção. É o que nós fizemos, né, na última aula. E aqui então eu tenho o if, eu vou ter que trocar esse if, né, substituir todos esses ifs aqui por uma estrutura switch. Então vamos lá. Vamos colocar o primeiro switch, o primeiro não, vai ter um switch só, né? Para isso, para verificar o valor da opção. Então, lembrando que essa variável opção é a opção que o usuário digitou, pode ser 1, 2, 3 ou 4. Aí eu vou tirar esse if aqui, eu não preciso, apago. O triângulo é o primeiro caso, então eu vou fazer isso, ó. Case 1, ou seja, é o caso que deve ser executado quando o valor da opção for igual a 1. Então é o triângulo, case 1. Eu vou dar, só para deixar mais estruturado, eu vou empurrar ok? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou precisar do pausa nem do go to menu, eu vou dar um break. Tá? Então, primeiro caso, observe que eu executo o bloco, ó, esse bloco dos cases não precisa estar entre chaves. Tá? Então, se o caso for 1, ele vai executar tudo isso daqui até encontrar o break. Vamos fazer agora o segundo caso. Case 2. Bom, case 2 está aqui, ó. É o quadrado. Então, deixa eu apagar esse if. Fazer aquele deslocamento. Isso eu não preciso. Caso 2, então, é o quadrado. No final, coloco um break. E o caso 3 está aqui, ó. Vamos apagar esse daqui e colocar o caso 3.
Se o usuário digitou o 3, ele escolheu o trapézio. Isso eu não preciso, não preciso. E, finalmente, o caso 4. Case 4. 2 pontos. Vamos apagar isto. Esse aqui também. Bom, caso 4 é o programa finalizado, né? Fim. Aqui sim a gente dá um System Pause e um Exit. Esse Exit é aquela instrução que finaliza, né, o programa. Aqui nós não precisamos do break, porque o exit já finaliza o programa, né, de forma geral. E o default, aqui o default tem uma novidade, né? Default. Na realidade não é novidade, né? Isso aqui a gente já fazia, mas aqui de uma forma diferente. Opa, não é aqui, é aqui. Switch finalizado. O interessante aqui é que quando a gente posiciona o cursor em cima de uma chave, ela fica vermelha e eu consigo visualizar aonde ela foi aberta. Então está aqui. Então significa que essa chave é a chave do switch. Fechamos aqui então a estrutura switch. Então caindo aqui, aí sim eu vou dar um System Pause e vou voltar para o menu. Então tá lá. Mais uma vez, ó, eu troquei todos aqueles ifs por uma estrutura switch. Então quando o usuário digitar a opção então será avaliada e de acordo com o seu valor, ele vai executar o caso correspondente. Então se a opção for 1, ele vai cair aqui nesse caso, vai pedir, né, as informações para calcular a área do triângulo e no final, depois de mostrar a área, ele dá o break, ou seja, ele sai fora e cai aqui, ó, fora da estrutura. Vai dar uma pausa e vai voltar para o menu novamente. Tá? Mesma coisa, caso 2, executa aqui o cálculo da área do quadrado. Case 3, executa o cálculo do trapézio. Case 4, finaliza o programa. E o default é quando nenhuma opção correta, né, foi digitada. Então vamos ver o funcionamento. Aqui está. Então vamos digitar a opção 1, vamos ver se está funcionando, triângulo. Legal. Então, vamos dar a altura e a base. Calculou a área do triângulo, pressione qualquer tecla para continuar, voltou para o menu. Opção 2, quadrado, vamos digitar o lado ou base, 6, 36, perfeito. Digitar o trapézio, 3. Altura, base maior, base menor, calculou, ok. E aqui, olha, no trapézio, observe, ao invés dele voltar para o menu, ele deu o programa finalizado. Então nós fizemos alguma coisa errada, vamos voltar lá. O que nós fizemos errado no trapézio? Está aqui, mas é claro, esquecemos o break. Então, como não tinha o break, o que aconteceu? Ele executou o 4 também. Ele executou o trapézio, caiu na opção 3, né, no case 3, executou, não encontrou o break, caiu na opção 4, no case 4, escreveu o programa finalizado e terminou o programa. Tá? Então, foi uma falha nossa. Vamos ver se agora está certo. Trapézio 3, 5, 6, 3. Calculou, Enter, qualquer tecla para continuar. Beleza, agora está perfeito.
Vamos ver se o 4 está funcionando. Bom, primeiramente vamos digitar aqui uma opção que não existe. 8. Opção inválida. 0. Opção inválida. Agora 4. Opa, agora funcionou. Vamos voltar aos slides. E assim nós encerramos então esta unidade. Mas antes, claro, a tarefa pro lar, né? A lição de casa. Então vamos lá, escreva um programa para receber como dado de entrada uma data qualquer no formato dia, mês e ano. E em seguida o programa deve imprimir essa data por extenso, conforme exemplo apresentado abaixo. Então, na realidade, esse programa vai solicitar dia, mês e ano. Vocês podem utilizar o mesmo formato daquele Scanf para solicitar data por completo. E depois o programa vai ter que informar, né, escrever na realidade na tela essa data por extenso. Então, um exemplo aqui, ó. Se eu digitar 22/01/2023, o programa deve escrever 22 de janeiro de 2023. É um programa que vai ajudar a fixar, né, todo o conteúdo visto nessa unidade. Então, por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.